vocês? Vamos testar aqui esse novo modelo de produção de conteúdo. A gente vai fazer aqui hoje uma live, então quero já dar as boas-vindas a todos vocês que me assistem agora. E hoje, nesse momento, nós vamos falar sobre um problema muito comum aqui no nosso canal, que já rendeu muitas visualizações e muita coisa para falar em vídeos anteriores, que é a má circulação e também as dores nas pernas, que é algo muito frequente, que acontece muitas vezes, né? Não só no pessoal aqui do Brasil, como também no pessoal do mundo inteiro. E os problemas, os riscos da má circulação aumentam de acordo com o passar dos anos. Então, quanto mais velha, quanto mais idosa a pessoa for ficando, maiores são as chances dela apresentar problemas de má circulação. Então, é aquilo, pessoal. Vamos lá. Você anda com a perna inchada? Você sabia que o mau funcionamento dos seus rins pode ser uma das causas de má circulação? E já imaginou se você pudesse resolver esse problema com mudanças simples nos seus hábitos? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui na nossa live de hoje. Estão falando que o som está baixo, mas alguém está com o som baixo aí ou é só a Marli? Como que o pessoal está com o som? Tá todo mundo ouvindo bem? Escreve aí nos comentários, pessoal, se vocês estão ouvindo bem. Vou botar aqui no chat para a gente poder conversar. Aí está baixo. Deixa eu fazer um teste. Já sei porque que o som está baixo. Agora vai melhorar, pessoal. Agora vai melhorar. Teste. E aí, melhorou o som? Acho que agora melhorou, não melhorou? Vamos lá então, pessoal, que aqui, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o melhor remédio para a má circulação, e são tratamentos caseiros e naturais para a má circulação e também para a dor nas pernas. E aquilo, pessoal, é muito importante que vocês fiquem até o final, até porque aqui a gente vai poder conversar, vai poder falar sobre outros assuntos, mas o nosso tema principal é a má circulação e também a dor nas pernas. Se você ainda não nos segue, deixa aí a sua inscrição no canal, né? Aperta aqui embaixo para se inscrever em nosso canal. Deixe já também o seu like. Escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. E não se esqueça também de compartilhar essa live, principalmente com aquelas pessoas que você sabe, que você conhece, que tem má circulação ou então dor nas pernas, porque isso vai ser muito importante para elas melhorarem de saúde e também melhorarem as suas respectivas qualidades de vida. Escreve aí também nos comentários, pessoal, deixa aí no chat. Suas pernas incham? O que você faz para melhorar esse problema? Você tem alguma história sobre isso? Deixa aí nos comentários que daqui a pouquinho eu vou responder todos aqui em nossa live. E ó, vou mandar aqui um abraço para Ildete de Feira de Santana da Bahia, que mandou um recado aí pra gente nas últimas semanas. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falar aqui sobre a má circulação, mas para falar sobre má circulação, a gente tem que falar sobre os rins, né? Os rins são órgãos muito importantes do nosso corpo. Eles são, de certa forma, o filtro do nosso corpo, que tira todas as impurezas que são desnecessárias para a manutenção da nossa saúde. Ele também é responsável pela regulação do equilíbrio de líquidos e de diversos outros nutrientes do nosso corpo, como, por exemplo, o sódio. E quando os rins não funcionam, a circulação sanguínea das pernas e também do corpo inteiro pode ser afetada, gerando assim uma retenção de líquidos. Então, os rins, eles filtram os resíduos e o excesso de líquidos no sangue, produzindo urina. Quando o rim funciona mal, há retenção de líquidos no corpo todo, inclusive nas pernas e nos tornozelos, que é onde o pessoal costuma perceber primeiro. E aí, uma vez havendo retenção de líquido, há, consequentemente, um prejuízo na circulação
das pernas, porque muda ali toda a estrutura do local, prejudicando o funcionamento normal daquela função naquele local. E um outro problema que é muito comum nas pessoas com má circulação, não só nas pessoas com má circulação, mas nas pessoas como um todo, é a pressão alta. E é ainda mais frequente em quem tem doença renal. Então a doença renal, ela pode ser tanto uma causa como uma consequência da pressão alta. Então, quando a gente pega um paciente hipertenso de longa data, a gente tem que prestar muita atenção na função renal dele. Então, de tempos em tempos, além de consultar, além de examinar, a gente tem que avaliar como é que está a saúde renal por meio de exames, principalmente a ureia e também a creatinina, que a gente chama aqui no jargão médico de função renal. Então, quando a gente pede a função renal, a gente pede geralmente ureia e creatinina nos exames de sangue. E o que acontece? Por que a pressão alta é ruim para a má circulação? Porque a pressão alta danifica os vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo sanguíneo para as pernas, e aí, uma vez reduzindo o fluxo sanguíneo, gerando a má circulação. Mas quais são os outros fatores que contribuem para a má circulação? E ó, escreve aí, vou até jogar a enquetezinha aqui. Você tem má circulação? Escreve aí aqui nos comentários, aqui no nosso chat. Deixa eu ver aqui. Iniciar uma enquete. Você tem má circulação? Vamos ver o que o pessoal que está assistindo aqui diz. Pronto. Enquete feita. E aí, quais são os outros fatores que contribuem para a má circulação? O primeiro de todos é o sedentarismo, né? A falta de atividade física da musculatura da perna, ou da musculatura dos braços, ou da musculatura do seu corpo inteiro, acaba fazendo com que essa musculatura se enfraqueça, principalmente com o passar do tempo. Então ali depois dos 40, depois dos 50 anos, as pessoas, de modo geral, elas vão tendo um declínio da massa muscular, né? Então quanto mais velha, quanto mais idosa a pessoa vai ficando, se ela não se cuidar, mais massa muscular ela vai perdendo. Então, pessoas mais velhas, não só as mais velhas, né? Mas principalmente as mais velhas, é muito importante fazer atividade física, é muito importante fazer musculação para manter a musculatura saudável. Porque uma vez a sua musculatura saudável, a sua circulação também será beneficiada. Eu encho o saco da minha mãe para ela fazer atividade física. Ela não faz. Eu enchi o saco do meu pai, depois de muito tempo, ele começou a fazer. Minha mãe ainda estou na luta. Eu mesmo fiquei parado um tempo aí por conta de algumas coisas, mas agora voltei. E você? Está fazendo atividade física? É importante fazer. Então, quando a musculatura das pernas, né? Vamos falar das pernas porque geralmente a má circulação é percebida nas pernas, as pessoas sentem dores nas pernas, fica com aquelas veias feias, fica com aquela pele com um tom ocre, dermatite ocre, que a gente fala, que é um sinal de má circulação, fica com a rarefação distal dos pelos. O que é isso? Que os pelos lá do finalzinho da perna vão sumindo ao longo do tempo, algumas pessoas perdem a sensibilidade. Então, quando a gente tem uma perna sem musculatura, há dificuldade em auxiliar o impulsionamento do sangue de volta para o coração, fazendo com que essa circulação fique deficiente. Então tem muita gente que gosta de falar, não, a panturrilha é o segundo coração, realmente, porque ela ali, naquele local, a circulação do sangue tem um ponto-chave de bom funcionamento. Então, se a musculatura da nossa perna, como um todo, está deficiente, a nossa circulação também vai ficar deficiente. Ó, acabei de... mensagem aqui, vou até aproveitar que a gente está falando de atividade física, da Noemi Simeca, falando que não faz atividades físicas e não gosta. Noemi, eu também não gosto de fazer atividade física. Por mim, eu ficava o dia inteiro aqui, conversando com vocês, trabalhando, comendo, porém, algumas coisas a gente precisa fazer, mesmo que a gente não queira. Isso, obviamente, se a gente quiser ter uma saúde, ter qualidade de vida e ter também energia e disposição para curtir a nossa vida. Além do sedentarismo, a obesidade também aumenta o risco de má circulação. Por quê? Porque o excesso de peso coloca pressão adicional nos vasos sanguíneos, dificultando o fluxo de sangue, gerando problemas circulatórios, como as varizes e também a insuficiência venosa. Então, é só você imaginar,
né? Se você está acima do peso, você vai gerar uma sobrecarga no seu corpo como um todo, na sua musculatura, nos seus vasos sanguíneos, e isso, obviamente, também vai prejudicar como um todo o seu organismo. Outro fator de risco é o tabagismo, tá? O pessoal que fuma cigarro. Então, assim como a pressão alta, o tabagismo também danifica os vasos sanguíneos e prejudica a circulação no corpo todo. E algumas substâncias presentes no cigarro estreitam os vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo de sangue e contribuindo para a má circulação. Então, quando a gente fala de um remédio, ou de um alimento, ou de alguma coisa que seja boa para controlar a pressão arterial, por exemplo, a gente pensa sempre em algo que seja capaz de relaxar, de dilatar os vasos sanguíneos. O cigarro faz exatamente o contrário. Em vez de dilatar, o que ele faz? Ele contrai, ele torna mais estreito. E isso, obviamente, prejudica a circulação. O que é melhor? Uma circulação em algo espaçoso ou uma circulação em algo estreito? Obviamente que é a circulação em algo espaçoso. Então, por esse motivo, o tabagismo também contribui para a má circulação e deve também ser evitado. O quarto fator é a dieta inadequada. Uma dieta pobre em fibras, pobre em vitaminas e pobre em minerais prejudica também a saúde dos vasos sanguíneos. Então vocês devem estar percebendo aqui que quando a gente fala de má circulação, de circulação, a gente tem que prezar pela saúde dos nossos vasos. Esse é o ponto-chave aqui do tratamento da má circulação. E a gente sabe também que uma dieta pouco saudável, que uma dieta inadequada, que uma dieta rica em açúcar refinado, rica em carboidratos refinados, rica em gorduras ruins, contribui para a formação de placas de aterosclerose. O que são as placas de aterosclerose? São placas que se formam principalmente nas artérias e fica lá acumulando colesterol, gordura, cálcio. E aí essas placas vão se acumulando e ocluindo parte da artéria, tampando parte da artéria, dificultando, obviamente, o fluxo sanguíneo, porque restringe o local onde o sangue pode passar. E qual é o grande problema dessas placas de aterosclerose? Porque em algum momento, por algum motivo, elas podem se romper, obstruindo completamente o fluxo sanguíneo daquela artéria e causando, sabe o que? Infarto e AVC, acidente vascular cerebral, principalmente. Problemas que devem ser evitados a todo custo, porque a gente sabe que são problemas graves que podem levar à morte. Quando não levam à morte, possivelmente vão deixar sequelas, estragos intratáveis e irreversíveis. Só que, pessoal, tudo isso que a gente está falando aqui pode ser prevenido, revertido e tratado com mudanças simples, sem remédio. O outro fator de risco para a má circulação são as doenças crônicas. E aí, que doenças crônicas são essas? A hipertensão, que é a pressão alta, diabetes, doença vascular periférica, que geralmente é causada pela própria aterosclerose, né? Pela aterosclerose ali das artérias periféricas, das artérias dos braços, das artérias das pernas, e também doenças autoimunes, porque essas doenças autoimunes também podem gerar danos aos vasos sanguíneos, e uma vez o seu vaso sanguíneo não funcionando corretamente, acaba havendo a má circulação. Mas aqui, pessoal, a gente está falando sobre tratamentos naturais e caseiros para a má circulação, e eu separei aqui 3 remédios naturais, caseiros, sem contraindicação e que podem ser utilizados por qualquer pessoa. E o melhor de tudo é que os efeitos colaterais desses medicamentos são todos efeitos colaterais positivos. Então, eles não vão gerar prejuízos na sua vida, eles só vão trazer benefícios. Então, antes de passar para os remédios, vamos ver aqui, responder as perguntas, algumas perguntas. Aqui todo mundo que está assistindo, 81% tem má circulação, é bastante gente, né? Então vamos lá. Mensagem da felicidade. Bom dia, doutor, me chamo Rafaela, falo de Nova York, fiz uma viagem de avião de mais de 5 horas sentada. Meus pés incharam muito e ficaram um pouco vermelhos. Trombose, má circulação? Olha, a trombose não deixa de ser uma má circulação. Eu acredito que não tenha sido trombose, porque se tivesse sido trombose,
provavelmente não teria sido nas duas pernas, teria sido em uma perna só. Obviamente que pode ter trombose em duas pernas ao mesmo tempo, só que é algo mais difícil, mais raro, tá? Então, é provável que tenha sido ali um problema de circulação. Doutor estava mesmo querendo fazer uma pergunta a esse respeito, Deus me colocou nessa live. Maravilha, Marli. Que maravilha, finalmente uma receita sem precisar pagar ou ir no Saiba Mais. Maravilha. Fátima da Jordânia, Oriente Médio. Maria Lúcia Souza da Silva de Montes Claros leu meu livro. Maravilha, Maria Lúcia. Ó, se você ainda não leu meu livro, clica aí agora. Tem o link da descrição, que eu vou falar sobre o livro também, daqui a pouco. Mas esse livro ajuda, que é o Código da Longevidade, ajuda você a cuidar melhor da parte da alimentação, da atividade física, do sono. E o que isso vai gerar na sua vida? Você vai tomar menos remédios para pressão, você vai tomar menos remédios para o diabetes, você vai melhorar a sua circulação. Então, quando eu vejo um paciente hipertenso ou um paciente diabético, antes de sair prescrevendo losartana, metformina, eu oriento o paciente a fazer mudanças no estilo de vida, porque essas sim, são as principais medidas no tratamento dessas doenças. Vamos ver, daqui a pouco eu respondo. Ó, o Paulo Ambrosio, o cara fala chiando, parecendo caipira, tentando falar igual cariocas. Todos sabemos que carioca da gema não fala desse jeito. Que isso, Paulo? Eu acho engraçado que o pessoal... isso é xenofobia, né? Isso é um tipo de preconceito. Então, assim, eu sou uma pessoa super bem resolvida comigo, com tudo, né? Óbvio que eu não vou ligar para esse tipo de comentário. Eu acho até engraçado. Mas fica aqui o aviso, né? A internet não é uma terra de ninguém, onde você pode falar o que você quiser sem temer alguma punição ou alguma represália. Mas aí, Paulo Ambrosio, eu sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, tá? E eu não tenho por que ficar fingindo nenhum sotaque. Eu não sou ator, eu sou médico. Minha função aqui é passar o conteúdo. Então eu vou usar o meu sotaque, entendeu? Se você não gosta, meu amigo, o que eu posso fazer? Nada. Vamos lá. Quais são os remédios para a má circulação? O terceiro remédio, ele melhora o fluxo sanguíneo, ele reduz a pressão arterial, reduz o colesterol, melhora a glicemia, ou seja, o que ele faz? Ele contribui para a saúde dos seus vasos sanguíneos. O que a gente falou aqui? Que a pressão alta piora a saúde dos vasos sanguíneos, que o diabetes lesa, danifica os vasos sanguíneos, que o colesterol se acumula nas artérias, prejudicando o fluxo sanguíneo, piorando a circulação. Então, esse remédio número 3, ele melhora o funcionamento do sistema cardiovascular, sem falar que ele também ajuda a controlar o peso, que como a gente viu agora, a obesidade é um fator de risco para a má circulação, porque acarreta sobrecarga aos vasos sanguíneos, prejudicando a função deles, danificando esses vasos sanguíneos. Pessoal, o terceiro remédio natural é a atividade física. É o que a gente falou aqui. Para a moça, para a Noemi, que não gosta de fazer atividade física. Atividade física é fundamental. Atividade física não é opcional. Atividade física é obrigatório. Então o que a gente tem que fazer? Ah, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar um personal trainer. Ou, doutor, eu moro muito no interior e aqui perto da minha casa não tem academia, não sei o que fazer. Ou, doutor, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo, eu não tenho 30 minutos para fazer uma caminhada. O que você vai fazer, né? Primeiro, feito é melhor do que perfeito, tá? Isso aí serve para tudo na vida, seja na parte do trabalho, seja na alimentação, seja na atividade física. Então, não dá pra gente ficar esperando o cenário perfeito para começar a fazer alguma coisa, porque o cenário perfeito simplesmente não existe e simplesmente, por não existir, nunca vai chegar. Então, se a gente esperar para sempre o horário perfeito, a situação perfeita, o contexto perfeito, a gente nunca vai começar. Então, a gente tem que fazer o melhor com aquilo que nós temos disponível. Então, você vai dizer, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar personal trainer. Olha, eu
treinei com o personal trainer que era meu amigo 4, 5 vezes na minha vida inteira, tá? E eu faço atividade física regularmente desde os 16 anos. Atualmente eu tô com 30. Óbvio que tiveram períodos em que eu fui menos presente, períodos que eu fui mais presente, só que eu faço com essa frequência desde esse tempo. Então eu nunca usei 4, 5 vezes os serviços de um personal trainer. Então, você, para fazer atividade física, você não precisa de um personal trainer. Você pode fazer na sua casa, você pode pegar um vídeo do YouTube de vários treinadores que tem aqui, que produzem conteúdo gratuito, e reproduzir esse treino na sua casa. Você pode fazer o download de aplicativos gratuitos na sua loja de aplicativos, seja na App Store, seja na loja da Google, na Play Store. Então, isso não é desculpa, né? Ah, não tenho dinheiro para personal. Isso não é desculpa. Não tem como você utilizar isso como uma muleta para falar, não, ó, não vou fazer atividade física porque eu não tenho dinheiro para pagar o personal. Não, você não precisa de personal trainer para fazer atividade física. É óbvio que é ótimo, maravilhoso você poder contar com um profissional ali à sua disposição para fazer sua atividade física. Mas todos nós sabemos que nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, segundo ponto, doutor, não tem academia na minha casa, na minha cidade. Eu moro no interior, eu moro no meio do mato, só tem eu aqui na minha cidade. Isso também não é uma desculpa, porque, mais uma vez, você pode fazer em casa, você pode fazer com o peso do próprio corpo, você não precisa de uma estrutura física de academia para fazer atividade física. Você vai jogar aqui no Google, atividade física em casa, para ganhar músculo, para perder gordura. E você vai encontrar uma infinidade de conteúdo muito bom para poder seguir. E aí o último é aquele, doutor, eu não tenho tempo, eu não tenho 15 minutos, eu não tenho 20 minutos, eu não tenho 30 minutos. O que você vai fazer? Se você não tem esse tempo, você precisa tomar alguma atitude. Não dá para você ficar parado. O que você vai fazer? Em vez de você subir de elevador, você vai subir de escada. Em vez de você descer no ponto mais próximo do seu trabalho, ou descer na estação de metrô mais próxima do seu trabalho, o que você vai fazer? Você vai descer um ponto antes, você vai descer uma estação antes, você vai estacionar o seu carro mais longe e vai fazer esse último trecho, essa última parte do seu trajeto a pé. Porque isso já vai ser atividade física e é melhor do que nada. É o ideal? Não é o ideal. Porém, melhor do que nada. Porém, feito melhor do que perfeito. Beleza? Então, a atividade física é aqui o nosso primeiro remédio natural e caseiro para a má circulação. Não tem remédio, não tem aspirina, não tem pílula, não tem cápsula, não tem nada. É atividade física. Sem tirar nem pôr. Sem medo de errar também. Vamos lá, antes da gente ir para o remédio número 2, vamos ver se tem algum outro comentário aqui. A Regina tem diabetes. Regina, provavelmente a sua circulação também não está das melhores. E os remédios que você está aprendendo aqui também serão muito úteis no tratamento do diabetes. Tudo bem? Vamos ver. A Divani Silva. Bom dia, doutor. Sinto muita queimação nas pernas e ultimamente sinto dormência também nos braços e nas mãos. Divani, tem que investigar esse problema, né? Helena Alves, toma losartana, hidroquinolizada. Valeu, Helena. Um grande abraço. Helena, pelo visto, já é das antigas aqui no canal, né? Margarete, obrigado pelas dicas, doutor. Em breve serei mais uma da família. Maravilha, Margarete. Venha com a gente. Ivan Menezes, parabéns, doutor. Valeu, Ivan. Muito obrigado. Marli, vamos dar o like. Isso aí, pessoal. Vamos dar o like, vamos se inscrever no canal, né? Enviem perguntas, enviem mensagens e vamos continuando aqui com o nosso remédio número 2. Qual é a importância do remédio número 2? O remédio número 2, ele mantém o volume de sangue dentro do ideal. Então ele torna o sangue menos viscoso e também, uma vez menos viscoso, também menos propenso a coagular e aí a formar trombos, e aí gerar trombose, gerar infarto, gerar derrame. Então esse remédio número 2, ele ajuda a prevenir a coagulação do sangue inadequada, né? Óbvio que a coagulação do sangue ela é desejável em diversos momentos. Se a gente faz um corte, por exemplo,
né? Ah, você cortou o braço, cortou a mão. A coagulação é muito importante porque ela vai estancar aquele sangramento. Ela vai impedir que aquele sangramento continue. E aí, uma vez coagulado, o seu sangue vai deixar de extravasar para fora do vaso e vai continuar seguindo o seu fluxo normalmente. Então, a coagulação ela é interessantíssima em algumas situações, mas em outras ela não é tão interessante assim. E é por isso que esse remédio é importante, porque ele garante, uma vez o sangue menos viscoso, uma vez o sangue dentro do volume ideal, isso acaba garantindo o transporte adequado de nutrientes e também de oxigênio pelo sangue. Porque a função do sangue, basicamente, é essa: é levar oxigênio e levar nutrientes para todas as partes do nosso corpo. E é por isso que a má circulação ela pode prejudicar o corpo inteiro. Porque se a pessoa tem má circulação nas pernas, ela também tem má circulação no restante do corpo. Então vai deixar de chegar oxigênio e nutrientes para o coração, para o cérebro, para o estômago, para o intestino, para todos os órgãos. E aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Nada bom. E, além dessas funções que eu falei, esse remédio número 2, ele também regula a temperatura corporal e melhora a função endotelial. O endotélio é a camada que reveste os vasos sanguíneos, promovendo assim uma circulação eficiente. Então, olha, esse segundo remédio, o que ele faz? Mantém o volume de sangue dentro do ideal, torna o sangue menos viscoso e menos propenso a coagular e garante também o transporte adequado de nutrientes e oxigênio pelo sangue, regulando a temperatura corporal e melhorando a função endotelial. Sabe que remédio é esse, pessoal? Eu tô aqui com ele do meu lado. Sabe o que é? Hidratação, água, pessoal. Eu atendo muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas e são poucas as pessoas que bebem a quantidade ideal de água por dia, tá? Então, como é que é o cálculo de água? Isso varia com a idade, varia com o peso, mas, olha, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas aqui não bebe 2 litros de água, tá? Vamos fazer aqui a enquete. Vamos encerrar essa enquete. 85% das pessoas que estão nos assistindo aqui têm problema de circulação. Eu vou encerrar essa enquete aqui com 85% e a gente vai iniciar uma nova enquete. Aí, ó, 61 votos, 85%. Vamos lá, quantos litros de água você bebe por dia? Mais de 2, menos de 2. Vamos ver como é que o pessoal tá. E assim, pessoal, eu escuto algumas pessoas falando: doutor, eu não consigo beber água, doutor, a minha barriga incha, doutor, a minha barriga dói, doutor, eu não gosto do sabor de água. Poxa, pessoal, é só água, né? É o que a gente sempre fala aqui, eu não tô conversando com criança, eu não tô conversando com pré-adolescente, eu tô conversando com adultos, né? A maior parte dos nossos inscritos aqui tem mais de 50, tem mais de 60 anos. Então não estou falando com bebê, estou falando com pessoas crescidas, com pessoas cheias de responsabilidade, com pessoas cheias de experiências de vida, pessoas inteligentes, pessoas instruídas, pessoas que querem melhorar a sua saúde, tanto que se não quisessem não estariam aqui comigo 9h50 da manhã assistindo uma live sobre má circulação. Então assim, beber água é fundamental para a sua saúde como um todo, ok? Então, eu vejo pessoas, por exemplo, com problemas renais que não bebem água. Olha que interessante. Não tem muita relação com a parte da circulação. Mas eu atendi uma paciente que ela tinha infecção urinária de repetição. Então ela já estava nessa aí há mais de 5, 6 anos, que ela não ficava uma semana sem tomar antibiótico por conta da má circulação. Ela já tinha tentado cranberry, ela já tinha tentado medidas de higiene, já tinha feito tratamento com vários antibióticos. Eu perguntava: a senhora já tentou esse? Já tentou aquele? Já tentou esse outro? Todos ela já tinha tentado. E aí eu falei pra ela: minha senhora, quantos litros de água a senhora bebe por dia? Ela falou algo em torno ali de 1 litro, 1,5 litro por dia.
eu falei assim, olha, vamos aumentar esse consumo de água? Vamos aumentar esse consumo de água para 3 litros por dia? E ela, nossa, doutor, 3 litros é muito difícil. Vamos fazer esse teste. Vamos experimentar. No momento em que eu atendi, ela estava com infecção urinária, com o exame de cultura de urina positivo, com o crescimento de bactérias, e aí ela começou a beber 3 litros de água. Isso deve ter umas 4 ou 5 semanas. Ela não ficava sem infecção urinária por mais de uma semana há 3, 4, 5 anos, há vários anos. Vou até abrir aqui o prontuário dela. Deixa eu ver aqui se eu acho o prontuário dela, para poder falar com precisão para vocês. Achei. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos abrir o prontuário dela. Enquanto isso, eu vou bebendo uma aguinha. Enquanto isso, vocês vão mandando perguntas e também respondendo a nossa enquete. Ó, ela é uma paciente de 59 anos. Vamos lá, o que ela relatou? Foi no dia 18 de julho essa consulta. Paciente relata infecções urinárias de repetição. Nunca havia tido infecção urinária até 4 anos. Mas, desde então, o máximo de tempo que ficou sem antibiótico foi 45 dias. Ela colocou uma prótese mamária e acaba associando a prótese mamária a essa recorrência das infecções urinárias. Quando eu atendi, ela estava em uso do antibiótico, né? E ela estava com o objetivo de não precisar fazer a profilaxia com antibiótico. Ela já tinha tentado cápsulas de cranberry, estrogênio tópico, profilaxia com antibióticos, probióticos, vitamina C com zinco e o Urovaxon, que é um lisado bacteriano de E. coli, né, que a pessoa toma. E também já tinha tentado as medidas comportamentais, né, que é o que todo mundo fala, para evitar roupa muito apertada, para fazer a higiene correta, para fazer a limpeza na hora de evacuar por trás e não pela frente, para não levar as bactérias do trato digestivo para o trato urinário. Então era uma pessoa super instruída, super orientada, que sabia exatamente o que ela precisava fazer. E aí, depois que ela começou a tomar os 3 litros de água, né? Isso foi no dia 18 de julho, então nós temos aí 1 mês e 1 semana, 5 semanas, como eu falei, e ela está super feliz, super animada, porque ela não teve sequer um sintoma de infecção urinária ainda. E antes, ela podia até ficar sem tomar o remédio, mas ela sentia os sintomas. E desde que ela começou a beber 3 litros de água, ela não teve mais os sintomas. Então, pessoal, isso mostra a importância de se beber água. E é isso também, né? Qual é a primeira medida quando a pessoa, principalmente a mulher que tem mais esse problema, quando a mulher fica com ardência urinar, que fica com uma dorzinha urinar, que dá ali os sinais, primeiros sinais de que vai ter uma infecção urinária. A primeira medida que a gente faz não é passar um antibiótico, não é passar o exame. Óbvio que passar o exame é importante, né? O certo é fazer o tratamento após o resultado do exame, mas uma das primeiras medidas é falar, orientar aquela pessoa a beber mais água, a reforçar a hidratação, porque isso por si só já pode ser suficiente para resolver o problema. Beleza, pessoal? Essa é a importância de beber água. Aí, ó, 56% das pessoas que estão nos assistindo aqui não bebem, aliás, bebem menos de 2 litros de água, né? E como eu falei, o cálculo varia de acordo com o peso e com a idade da pessoa, mas dificilmente esse cálculo vai ser inferior a 2 litros de água. Vamos lá, eu tenho 85 quilos. Eu tenho que beber 3 litros e meio de água por dia. Eu bebo 2 dessa aqui e mais um pouquinho por dia. Ah, mas eu não sei, não lembro de beber água. Eu sempre ando com a garrafa ao alcance da minha mão. Então, quando eu estou de bobeira, sem fazer nada ou pensando na minha vida, eu pego a minha garrafinha aí, ó. Ontem eu bebi 2 garrafas dessa inteiras. Essa aqui é a terceira, que eu bebi uma parte ontem e a outra parte eu vou beber hoje.
Então, olha, dica, ande com a garrafinha do seu lado. Nosso segundo remédio para a má circulação. E agora, vamos para o nosso primeiro remédio. Porém, antes, vamos ver aqui as nossas mensagens. Bom, Maria Souza, tenho muita dor na lombar, não aguento pegar peso. Maria, a gente tem vários vídeos aqui sobre tratamentos naturais para dor. Recomendo que você dê uma olhada aqui no nosso canal, tá? Lúcia Rosa, de Iturama, Minas Gerais, tem muitas dor nas pernas, já foi operado de cateterismo, mas sente muita dores nas pernas. Lúcia, estilo de vida, hein? Alimentação, atividade física, beber bastante água, tá? Rosemary Cavalcante, atividade física, mesmo se for em casa, ajuda muito na melhoria da circulação. Experiência própria. Aí, pessoal, olha o comentário da Rosemary aí. Que a atividade física melhorou muito a circulação dela. Experiência própria. Então aqui não é o Dr. João falando o que ele acha, falando o que ele leu aqui num artigo, né? É o Dr. João falando o que ele acha, o que ele leu no artigo e o que ele vê acontecer na prática, tá? Então, ó, próximo aqui, Mari Santos, bom dia, doutor, estou com trombose, estou tomando xarelto de diosmina, mas tenho muita dor, está muito inchada a perna. Mari, então, deve ter acontecido alguma coisa aí que acabou gerando essa trombose, né? Provavelmente uma má circulação que já acontecia antes e acabou se agravando, culminando na trombose. Tem que tomar cuidado, tem que fazer atividade física, tem que beber água, tá? Vamos ver, ó. Marli, eu também não bebi água durante o todo. Aí, ó, mais um relato aqui. Eu não bebia água durante o dia todo. Depois que comecei a seguir meu pai, melhorei muito. Acredito que a senhora agora esteja bebendo água com frequência. Água, pessoal, é muito importante. O nosso corpo é 70% de água. A gente precisa de água, tá? A gente tem que repor. Ó, se você vai no banheiro e a tua urina é amarela, tá errado já. Tá errado. Porque a urina tem que ser branquinha, clarinha. A urina amarela significa que a tua urina está concentrada, significa que você está desidratado e que você precisa beber mais água. Ah, doutor, todo mundo tem que beber água sem restrição? Óbvio que não. Se você faz diálise, se você tem insuficiência cardíaca, são casos específicos. Não qualquer insuficiência cardíaca, tá? Insuficiência cardíaca grave. São casos específicos que demandam maior atenção e que essas recomendações não são tão específicas assim para essas pessoas. Mas eu tenho certeza aqui que se alguém faz diálise e está nos assistindo, essa pessoa já sabe que não pode beber tanta água assim, e pessoas que fazem diálise são minoria. Eu acredito que não tenha ninguém aqui me assistindo que faça diálise. Ou se tiver, são 2 ou 3 pessoas. Aqui, ó. Vamos lá. A Mari Santos toma cerca de 3 litros entre água e chá. Muito bom, Mari. Muito bom. A Helena tá bebendo menos de 2 litros. Tem que beber mais. O Paulo aqui já ficou amiguinho agora, né, Paulo? Falou do meu sotaque, falou que eu forço sotaque, mas agora tá amigo. Tamo junto, Paulo. Não vou guardar rancor não, tá? Isso é verdade, ó. Paulo falando que a sogra dele fez cirurgia da vesícula por não tomar água suficiente, ó. A água influencia em tudo. A Marli falando que o filho dele tá com cálculo renal. A hidratação ajuda a prevenir e a tratar os cálculos renais. Então pode ter certeza que se ele tá com cálculo renal, a chance dele beber pouca água é imensa, tá? Simone Alcântara, eu tomo água e também chá. Vale também? Vale, Simone, claro, né? É hidratação. O que não vale é você pegar o chá, botar açúcar, botar adoçante, ou então pegar 1 litro de refrigerante e beber. Isso não é hidratação, tá? Isso é largação, tá? É enfiação de pé na jaca. Não é o caso que a gente está conversando aqui, beleza? A Dulila Diniz falando que sente dores no calcanhar e queimação na sola dos pés, eu não sabia da urina. Dulila, a gente tem aqui alguns vídeos também, né, de calcanhar, de queimação na sola do pé. Existe uma conexão muito forte entre a saúde hepática, a saúde do nosso fígado, né, e os nossos pés. Então existem algumas manifestações do fígado que podem ser refletidas nos pés, inclusive essas aqui que você tá relatando, tá? Então a gente tem um vídeo aqui também sobre conexão pé-fígado. Então se você colocar conexão pé-fígado, você vai encontrar aqui
em nosso canal o conteúdo e vai poder se orientar sobre esse assunto, beleza? Vamos lá para o nosso remédio número 1, que já estamos em 40 minutos de live. Eu pensei em fazer uma live de 15 minutos, mas deu 40. O remédio número 1, por que ele é importante? Porque ele mantém a elasticidade dos vasos sanguíneos, ele é um medicamento que é antioxidante e anti-inflamatório, ele é vasodilatador, que a gente falou quando a gente conversou sobre o tabaco, que o tabaco ele é vasoconstritor, não o tabaco em si, mas as substâncias contidas nele. Ele é vasoconstritor, né? Ele diminui o diâmetro do vaso, né? O lúmen que a gente fala. Então o vaso estava assim, a pessoa usou o tabaco, o vaso ó, se contrai, tá? O que esse remédio número 1 faz? Ele faz exatamente o contrário. O vaso está assim e o remédio número 1 ó, dilata, abre esse vaso, aumenta o lúmen, aumenta o diâmetro e facilita, obviamente, uma vez com mais espaço, facilita a circulação sanguínea. Além disso, esse remédio número 1, ele também ajuda a reduzir o colesterol ruim, diminuindo assim as chances de você desenvolver a aterosclerose, que são as placas de colesterol nas artérias. Ele ajuda também a controlar a pressão alta, que a gente viu que é algo péssimo para a circulação, e também ajuda a controlar a glicemia, o açúcar no seu sangue, sendo um importantíssimo aliado tanto no tratamento quanto na prevenção do diabetes, que, como a gente viu, diabetes danifica os vasos sanguíneos, prejudicando também a circulação. Sem falar também, pessoal, que esse remédio número 1 ele está diretamente ligado à obesidade ou ao peso saudável, né? E aí, já sabem que remédio número 1 é esse? Pessoal, o remédio número 1 para a circulação, para a dor nas pernas, é a alimentação. O que a gente tem que comer para melhorar a nossa circulação? A gente tem que comer alimentos ricos em ômega 3, né? Um exemplo de alimento rico em ômega 3 é a sardinha. Ah, doutor, não tem sardinha aqui onde eu moro, só tem peixe de água doce. Certamente, um dos peixes de água doce com maior teor de ômega 3 é a truta, né? Mas a gente sabe, não é tão fácil encontrar truta, talvez você não goste de sardinha. O que você pode fazer? Você pode suplementar o ômega 3, por exemplo. O que é bom também? Frutas vermelhas, alho, abacate, folhas verdes escuras, chocolate amargo, gengibre, tomate. Todos esses alimentos, eles têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, vasodilatadoras, que vão ajudar a melhorar o seu colesterol, a controlar o açúcar no seu sangue e também a controlar a sua pressão arterial. Olha o que eu sempre tenho aqui por perto também. Um dos alimentos que são bons para a circulação, tá? Isso aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui, ó, nozes, tá? Isso aqui é ótimo para a saúde. Óbvio que tem que tomar um cuidado, porque como elas são muito calóricas, né? As nozes são muito gordurosas, são gorduras boas, porém são calóricas. Então elas podem atrapalhar aquelas pessoas que querem perder peso, tá? Então tem que ser com bastante parcimônia. Então, são 3, 4 nozes por dia, tá? Não muito mais do que isso. Ah, doutor, não gosto de nozes. Pode ser castanha de caju? Pode. Pode ser castanha do Pará? Pode. Pode ser avelã? Pode. Pode ser macadâmia? Pode. Oleaginosas, como um todo. Pode ser amêndoa? Pode. Pode ser avelã? Pode. Ok? O próprio amendoim, né? Só que o amendoim tem o problema dos fungos, o pessoal coloca aquela casquinha de farinha de trigo por fora, então o amendoim talvez seja melhor evitar. O Marco Antônio falou legal aqui, a linhaça. A linhaça é ótima para pressão, para o colesterol, para o diabetes, para a circulação. Então, também é uma opção interessante. Pessoal, mandem perguntas. Eu já vou finalizar a live aqui, porque está na hora da minha atividade física. Não posso deixar de praticá-la, assim como você. Então, ó, aproveita que a gente conversou aqui,
Tá de bobeira? Não vai fazer nada hoje? Calça um tênis, vai dar uma volta no seu quarteirão, no seu bairro, na praça aí do lado. Vai lá na academia, que faz tempo que você não vai, que já está matriculado, pagando e não vai, né? Tem muito disso. O pessoal paga 5 meses de academia direto, vai a primeira semana, segunda semana, terceira semana, ó, puf, já desiste. Então, ó, aproveita, não espera até segunda-feira, não espera até o início do mês, porque hoje você não vai pagar hoje a academia e só vai valer até o dia 31. Não é isso, né? Você vai pagar e só vai renovar no dia 24 do mês que vem, entendeu? Então, ó, aproveita, aqui no Rio tá um calor danado, né? Não sei aí na sua cidade, aqui tá sol, tá calor e eu vou aproveitar para malhar. Hoje, costas e bíceps no meu treino. E eu espero que você aproveite para malhar também. Pessoal, tudo isso que eu falei está no meu livro O Código da Longevidade, tá? Então eu sei que muitas pessoas já leram, eu sei que o pessoal gosta bastante, né? A gente viu aqui, né, acho que foi a própria Marli, né? Falou que já leu o meu livro, que gostou muito. E assim, seria interessante também se você lesse, porque nesse livro você vai aprender como fazer atividade física, como se alimentar bem, como dormir melhor, como controlar o seu estresse e a sua ansiedade. E aí, uma vez que você coloca esses hábitos na sua vida, tá? A sua vida vai melhorar, a sua pressão vai melhorar, o seu diabetes vai melhorar, a sua circulação vai melhorar. Então, olha, eu recomendo que você leia o meu livro, que você coloque em prática, e é aquilo que eu sempre falo aqui também nos vídeos, né? Se você lê o livro, não gostou, a garantia é incondicional, tá? Então é só você enviar uma mensagem que o reembolso será feito, tá? Então não tem nenhum risco aqui pra mim, tá? Eu confio tanto na qualidade do livro, eu tenho tanta certeza que você vai gostar do livro que você não vai querer reembolsar. É por isso que eu assumo todo o risco desse acordo aqui entre nós, tá bom? Eu enviei aqui agora o link para vocês do livro. Caso queiram ler, cliquem aí, façam a aquisição. O site é confiável, não precisa ter medo, tá? Então, leia o livro, coloque em prática e transforme a sua vida para melhor, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Foi muito melhor do que eu esperava aqui e eu vou transformar em um hábito essas lives. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aí, Rosemary, não espera sentir sede. Água é vida. Muito bem. Pessoal, um beijo, hein? Ótima quinta para vocês. Até a próxima. Amanhã, provavelmente, no mesmo horário, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.